Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 29 diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Versículo 32 é o destaque dessa nossa meditação, em que João Batista deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Queria meditar um pouco com você nessa manhã, ainda na nossa série de mensagens Deus em Nós, em que estamos focando o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na nossa vida, no povo de Deus. E hoje então, olhando para esse texto, em especial o versículo 32, eu gostaria de meditar com você sobre Jesus ser o nosso modelo de permanência do Espírito Santo. Jesus como modelo de permanência do Espírito Santo. O Senhor Jesus prometeu que oraria ao Pai para que Ele enviasse aqueles que nele creem e que o amam, enviasse o Espírito Santo como um presente, para estar para sempre com a gente e para nos guiar à vontade de Deus. Nós meditamos sobre isso na semana passada, e se você não teve a oportunidade de ouvir, por favor, corra a timeline da nossa página no Facebook e ouça a mensagem da semana passada, em que falamos sobre a presença do Espírito Santo no povo de Deus. O Senhor Jesus prometeu que para aqueles que o amam, que nele creem, Ele oraria e o Pai enviaria o Espírito Santo, daria como um presente o Espírito Santo para estar conosco para sempre e para nos guiar à vontade de Deus, para transformar a nossa vida, para nos santificar, para trabalhar no nosso caráter, para moldar a nossa vida, para nos encher com a plenitude dele. O eixo central desses versículos que nós lemos é o fato de que o Senhor Jesus era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, porque foi concebido pelo Espírito Santo. E no seu batismo, visivelmente, o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus, não para testificar a Jesus mesmo, mas para testificar aqueles que viam, a nós, a mim e a você, e para marcar que Ele era aquele que batiza com o Espírito Santo. Ao ponto que o próprio João Batista, quando querendo ser confundido pelas autoridades judaicas como o Messias, disse: Não sou eu o Messias, eu não sou digno nem de desamarrar
as correias das sandálias dele. Eu sou aquele que foi enviado para preparar o caminho, batizar com água, chamá-los ao arrependimento, para que quando aquele que batiza com o Espírito Santo vier, vocês se arrependam, creiam e sejam batizados com o Espírito Santo, porque Jesus é aquele que nos infunde com o Espírito Santo e que derrama o Espírito Santo sem medida sobre a minha e a sua vida. João Batista diz então que Jesus viu o Espírito Santo descer dos céus, e é muito interessante que o descer aqui é descer dos mais profundos céus, da eternidade. João estava dizendo, eu vi o Espírito de Deus descer da eternidade, romper a história e pousar sobre Jesus, na figura de uma pomba, e permanecer sobre ele. Guarde esse termo, permanecer. Jesus como modelo da permanência do Espírito Santo. O que isso então pode nos ensinar sobre a percepção da presença, da permanência do Espírito Santo sobre a nossa vida e sobre permanecermos na sua presença? Porque, como disse, Jesus prometeu que o Pai enviaria o Espírito Santo como um presente ao seu povo, aos que o amam, aos que creem no nome de Jesus como Salvador e Senhor, para estarem com os seus para sempre e para trabalharem no seu coração, para que eles sejam guiados a obedecer a Deus. Agora, como nós podemos olhar para Jesus e percebermos marcas dessa permanência, do pouso do Espírito Santo, dele estar em nós e permanecer em nós? Bom, devo muito dessa meditação que teremos nessa manhã a Roy Hession, no capítulo que ele escreveu no seu livreto A Senda do Calvário, capítulo que diz a pomba e o cordeiro. E se você tiver curiosidade, vale a pena procurar esse livro, um livreto baratinho, uma delícia de ler, que você vai olhar para ele e vai pensar que vai ler em 40 minutos, mas você vai levar um mês para lê-lo, porque cada página o Senhor usa para ir trabalhando o nosso coração. E quando nós olhamos para esta cena em que João Batista testifica que viu o Espírito descer sobre Jesus como uma figura de pomba e permanecer sobre ele, temos aqui uma cena muito sugestiva. A pomba descendo sobre o cordeiro, pousando e permanecendo sobre ele. O cordeiro e a pomba são das mais dóceis de todas as criaturas de Deus. O cordeiro comunica mansidão e submissão, e a pomba é símbolo da paz. Isso nos sugere, preste bem atenção nisso, isso nos sugere que no próprio coração de Deus exista humildade. É muito bonito isso. Quando o Deus eterno quis e escolheu se revelar através do seu Filho Jesus, deu a ele o nome de Cordeiro, aquele que simboliza mansidão e submissão. E quando enviou o Espírito Santo para habitar a sua igreja, o Espírito Santo de forma visível sobre o seu Filho, ele o chamou de pomba, que é símbolo da paz. Ora, aqui tem para a gente um apontamento do porquê nós precisamos nos esvaziar e sermos humildes para nos aproximarmos de Deus. Não é somente pelo fato de que Ele é eterno, soberano, e nós somos tão pequenos e frágeis, mas pelo fato de que o próprio Deus, que é eterno e soberano, carrega em si mesmo humildade. Nosso Deus é manso e humilde de coração. O Senhor Jesus disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Não colocarei mais peso sobre vocês, nem complicarei a vida de vocês, porque sou manso e humilde de coração.
A principal lição aqui é que o Espírito Santo, como pomba, só podia vir sobre Jesus e permanecer sobre ele, porque ele era o Cordeiro. A sua inclinação era a humildade, a submissão, a mansidão, a entrega. Jesus tinha a sua vontade totalmente direcionada pela vontade do Pai. Jesus era um sujeito em quem o Espírito Santo não encontrava nenhuma resistência, nenhuma insubmissão, nenhuma dureza. Aqui então nós temos a descrição da condição na qual o mesmo Espírito Santo pode vir e permanecer sobre nós. A pomba pode permanecer somente enquanto nos dispomos a ser como cordeiros. É impossível que ela repouse sobre nós enquanto o ego absoluto, sabe, aquele eu, o César não quebrantado, está querendo conduzir a sua vida. Porque é um boi bravo, não é? Não sei você, mas eu, quando sou e quero viver por mim mesmo, sou um boi louco. Você é assim também? As manifestações desse eu duro, inquebrantado, são extremamente opostas à ternura da pomba, do Espírito Santo. O Espírito só virá e permanecerá sobre nós se estivermos dispostos a ser como o Cordeiro. E eu quero te dizer uma coisa, nada nos torna tão humilhados e humildes como olhar para o Cordeiro caminhando para o Calvário no nosso lugar. Eu me emocionei muito quando, na oração, o irmão Saulo citou: Senhor, obrigado por enviar Jesus Cristo na cruz no nosso lugar. Aquela cruz era minha e sua. Éramos nós que devíamos levar aqueles cravos nas mãos e nos pés. O peso do pecado que foi sobre Jesus era meu e seu. E o Espírito Santo é aquele que, como um holofote atrás de nós, acende a luz e nos ajuda a ver o Calvário com o sangue do inocente Cordeiro pingando, gotejando, e sussurra no nosso ouvido e no nosso coração: foi por você, foi no seu lugar. E isso nos humilha. Isso nos traz a consciência do pecado, porque esse é também o ministério do Espírito Santo. Nos habita, nos conduz à vontade de Deus, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, trabalha no nosso caráter, redime o nosso pensamento, cura e transforma as nossas emoções. Quantas vezes nós temos nos recusado a tomar a posição de cordeiro na nossa vida? Quantas vezes nós nos recusamos a tomarmos a posição de cordeiro na nossa vida? Quantas vezes nós queremos ser um touro bravo? Quantas vezes nós queremos ser o bode que só dá cabeçada? Quantas vezes nós somos agressivos, ríspidos? Quantas vezes o nosso eu, o nosso ego manda na nossa vida? Bom, se Jesus é o nosso modelo de permanência do Espírito Santo, nós precisamos olhar para Ele, o Cordeiro, Jesus, o Cordeiro de Deus, e percebermos algumas características de Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus foi humilde. Jesus foi humilde. Em João 5,19, o próprio Jesus disse assim: eu lhes digo verdadeiramente, que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Não pode fazer, ou só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho também faz. O Filho não faz nada de si mesmo. O Cordeiro é a mais singela das criaturas. Não tem projetos próprios, não tem planos para ajudar a si mesma. Vive em sua incapacidade e simplicidade. Sabe por quê o rebanho de ovelhas precisa de pastor? Porque sem o pastor o rebanho de ovelhas morre. Porque
o cordeiro é um dos animais simples, não é dos animais mais peritos e com mais perícia da natureza. Por isso que o pastor precisa encontrar boas pastagens para que a ovelha se alimente, precisa encontrar as águas tranquilas, as águas de descanso, para que ela mate a sua sede, para que a sua lã seja lavada, para que aquela capa dura que a lama vai criando, que a terra vai criando com o tempo, vá se desfazendo e a ovelha volte a respirar bem, para que ela seja tosquiada, para que no calor do deserto não morra de superaquecimento, por exemplo. A ovelha não tem projetos próprios. A ovelha não ajuda a si mesma. O touro bravo luta. O touro bravo vive sozinho no campo. A ovelha não. A ovelha precisa do cuidado do seu pastor. Jesus não lançava a mão da sua própria força, nem da sua sabedoria, nem do seu poder como rei do universo. Jesus não lançava a mão de projetos para sair das suas dificuldades, mas viveu o tempo todo na dependência do Pai. Mas nós, como nós somos complicados. Como nós somos complicados. Quantos esforços nós fazemos para ajudar a nós mesmos e para nos livrarmos das nossas dificuldades. Por isso, muitas vezes somos tão vazios da consciência, da percepção da permanência, da presença do Espírito Santo. Porque não nos dispusemos a ser simples como cordeiros. E por isso a pomba tem de bater asas. Jesus foi também obediente. O Cordeiro de Deus foi obediente. Isaías 53, 7 diz que ele foi oprimido e afligido. E contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro. Como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Jesus se prontificou a ser tosquiado dos seus direitos, a ser despido da sua glória, de tudo aquilo que lhe era por direito, como diz lá em Filipenses capítulo 2. Sendo Deus, não tomou para si o direito de ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, se humilhou até as últimas consequências, ao ponto de obedecer, e de morrer, e de servir na cruz do Calvário, de maneira que pela sua obediência, pelo seu esvaziamento, foi exaltado como o nome que está acima de todo nome, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é o Senhor do universo. Jesus se deixou despir de tudo que era seu por direito, exatamente como um cordeiro é tosquiado da sua lã. Como um cordeiro nunca ofereceu resistência. Quando injuriado por nós, não revidou. Ao sofrer, não lançou ameaças. Ele nunca disse, você sabe com quem você está falando? Você já disse essa frase para alguém? Jesus, diante de Pilatos, e Pilatos era um governante, era um governador de uma província romana de quinta categoria. Quinta categoria porque a Judéia era o lugar que nenhum governador de renome no império queria ir. Era longe do império. Era longe do mundo civilizado. Era longe do epicentro do poder. E o Pilatos, quando diante de Jesus, recebendo alguém que era acusado de se levantar como o rei dos judeus, olhando para aquele homem surrado, machucado, com a expressão que não despertava interesse, que não tinha formosura, olha para Jesus e talvez até com um ar de desdém, diz para ele, é você o rei dos judeus? E Jesus, calado, se cala e a resposta que dá é, tu o dizes.
Jesus poderia dizer: ô Pilatos, olha aqui, governador de uma província romana de 5ª categoria. Você está falando com aquele que era e que há de vir. Você está falando com o Alfa e com o Ômega, com a palavra criadora. Você está falando com o próprio Deus encarnado. Mas Jesus não, ele chega e diz: tu dizes. Quantas vezes nós usamos essa expressão? Você sabe com quem você está falando? Jesus nunca disse: vocês não podem me tratar assim porque eu sou o Filho de Deus. Jesus nunca quis ser reconhecido, Jesus queria obedecer o Pai, era só isso. Quando os discípulos chamam Jesus para comer, depois de ele estar com a mulher samaritana, ele fala: minha comida e minha bebida, o que me sustenta, o que me dá satisfação, o que me dá prazer, é cumprir, é obedecer à vontade do meu Pai e cumprir a obra que tenho para fazer. É isso, eu só quero isso, eu só quero agradar o meu Pai, eu não quero ser reconhecido por ninguém. Nós, por outro lado, muitas vezes insistimos em sermos reconhecidos, em sermos ouvidos, em sermos tratados com o respeito devido à nossa posição. Quantas vezes nós nos esquivamos de obedecer a Deus, de sermos tosquiados daquilo que era nosso por direito, para que a vontade de Deus fosse feita. Não estávamos dispostos, por amor a Jesus, a perder o que nos pertencia, e resistimos e lutamos. E mais uma vez, a pomba teve que voar. Perdemos em nós mesmos, e por nós mesmos, a percepção da presença, da permanência do Espírito Santo. Jesus foi silencioso. Silencioso. Isaías 53:7 ainda: como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Jesus nada respondeu. Foi o cordeiro silencioso. Enfrentando a calúnia das pessoas, ele nada respondeu. Ele nunca se defendeu, nunca se explicou. Contudo, é assim que nós agimos. Nós fazemos de tudo, menos ficar em silêncio quando os outros nos tratam, talvez, com falsidade, com desrespeito, ou até com a indiferença. Nós temos uma dificuldade tremenda de lidar com a indiferença do outro, com o silêncio do outro, vocês já perceberam? Vá no Google depois e digite assim: ele não respondeu nada. Coloca assim: ele não respondeu. Vai sair para você uma enxurrada de vídeos dizendo assim, ó: ele visualizou e não respondeu, o que fazer? Ela visualizou e não respondeu, como lidar com isso? Porque eu e você, quando temos o nosso smartphone na mão e mandamos uma mensagem via WhatsApp, a gente fica monitorando para ver se o outro lê aquela mensagem. Você é assim também? Aí você fica vendo aquelas duas setinhas darem ok, o azulzinho você fala: ele leu, ela leu e vai me responder. O duro é quando não responde. Porque a gente não sabe lidar com o silêncio do outro. A gente quer falar. A gente quer falar: fulano, fala. Fulano, me responde. Eu sou tão insignificante para você que você lê a minha mensagem e demora 3 dias para responder. Por isso eu tenho uma tática. Eu desativei esse negócio de notificar leitura, recebimento. Eu não sei quando ninguém recebe nada que eu mando e também ninguém sabe quando eu recebo. Porque a gente precisa aprender a lidar com o silêncio. A ficar em silêncio. A ser silencioso. Os vídeos que mais têm likes, que mais lacram na internet, são os vídeos polêmicos, de respostas atravessadas, sarcásticas, daquelas invertidas, da pessoa que tem a resposta na ponta da língua, e as que mais são publicadas, comentadas e compartilhadas, são aquelas que humilham o outro. Você já percebeu? Os vídeos de respostas invertidas lacram, viralizam. Porque nós queremos ter resposta para tudo.
Mas Jesus foi o cordeiro que foi silencioso. Nós não conseguimos ficar em silêncio diante da fala do outro. A gente tem uma dificuldade tremenda de ouvir. Não sei você, mas uma tendência minha, enquanto o outro está falando, fica um monte de coisa em ebulição dentro de mim. Eu preciso responder, eu preciso dizer que eu sei alguma coisa. Ou mesmo se for para ele ficar quieto assim, porque a gente não quer ouvir o outro. A gente tem uma dificuldade de lidar com o silêncio do outro. Nossa voz se ergue muitas vezes em defesa própria, em justificativas, às vezes até num tom irado. Nós nos justificamos demais quando simplesmente deveríamos calar e admitir o nosso erro. Em cada uma dessas atitudes, a pomba bate asas e retira a sua paz. E aquela bênção da percepção da sua presença, da sua permanência no nosso coração. Porque não nos dispomos a ser cordeiros silenciosos. Por fim, Jesus foi perdoador. Perdoador. Jesus foi o cordeiro sem manchas. Seu coração nada abrigou, a não ser o amor por aqueles que o enviaram à cruz. Não guardou ressentimentos, rancor, amargura contra eles. Enquanto cravavam os pregos em suas mãos, ele dizia no seu coração: eu os perdoo. E orou: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Quanto ressentimento, quanta amargura, muitas vezes nós guardamos no nosso coração, daquela ou daquela outra pessoa, por coisas tão menos importantes do que fizemos, não do que fizeram, mas do que fizemos a Jesus. Cada reação dessas mancha o nosso coração. E a pomba bate asas e retira a sua paz, a percepção da sua presença na nossa vida, porque muitas vezes não estamos dispostos a suportar e perdoar por amor a Jesus. Muitas vezes nós queremos que o outro se humilhe na nossa frente para a gente perdoar. Quando o Cordeiro de Deus disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Sabe por quê? Porque o Evangelho nos ensina que o perdão vem antes do arrependimento. Pois é. O filho pródigo se arrependeu somente depois que o pai o abraçou. Porque foi quando ele ficou quieto, parou de querer dar desculpas para ser aceito e aceitou ser aceito. A fé é a aceitação da aceitação de Deus. Olha que coisa. Essas são ações e atitudes que afugentam a percepção da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E todas essas ações diferentes das do Cordeiro são pecados. Elas nos impedem de receber as bênçãos do Espírito, porque o pecado é a única coisa que impede o avivamento dos filhos de Deus, o avivamento na igreja de Cristo. Agora, diante de tudo isso, diante do Cordeiro de Deus, diante dessas marcas da vida de Jesus ser o cordeiro humilde, o cordeiro obediente, o cordeiro silencioso, o cordeiro perdoador, uma pergunta inquietante está no meu e no seu coração, porque nós nos sentimos perdidos. E a pergunta é: como pode então a pomba, o Espírito Santo, retomar a sua casa, a nossa vida, com a sua graça e o seu poder? E a resposta é a mesma, e a mesma resposta simples: pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque ele não é só o Cordeiro simples, obediente, silencioso e perdoador, mas é também, acima de tudo, o Cordeiro substituto.
Para o judeu do tempo de Jesus, o cordeiro era oferecido a Deus como um sacrifício substituto. Todo ofertante colocava a mão sobre a cabeça do animal que estava sendo ofertado, enquanto o sacerdote vinha e degolava aquele animal, sacrificava aquele animal. E Deus deu essa concessão do sacrifício, para que quando ele fosse visto e o ofertante com a mão sobre a cabeça do animal, visse o sangue escorrendo, tivesse a consciência de que aquele animal estava morrendo no lugar dele, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Alguém tinha que morrer pelo meu e pelo seu pecado. E a Bíblia diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado. O seu sangue foi aspergido diante do altar de Deus, a fim de que o nosso pecado fosse perdoado de uma vez por todas. O pecado de todo mundo. Na cruz, Jesus se tornou pecado no nosso lugar. Cordeiro substituto. No madeiro, ele levou os nossos pecados sobre o seu próprio corpo, para que nós possamos ser perdoados e purificados de todas as manchas, quando nos arrependemos. Deus deseja, meu irmão e minha irmã, nos levar de volta àquela cruz, e mostrar os nossos pecados ferindo o nosso Senhor, magoando o Cordeiro. Por nossa falta de quebrantamento, Ele quer demonstrar que nós fazíamos parte daquela multidão que gritou: crucifica. Mas Ele quer nos levar a essa experiência para nos purificar, para nos transformar, para que esse pensamento quebrante o nosso orgulhoso coração e traga arrependimento. Porque somente quando nós virmos os nossos pecados sobre Jesus, de modo que nós estejamos quebrantados e prontos a nos arrepender e endireitar tudo com a ajuda do Espírito, é que o sangue do Cordeiro nos purificará desses pecados. E quando estivermos prontos a nos humilhar, prontos a obedecer, prontos a sermos silenciosos, prontos a sermos perdoadores, prontos a sermos como Jesus, que se humilhou e se esvaziou, a pomba retornará, trazendo a paz e a bênção da percepção da sua presença na nossa vida.